Fala pessoal, estamos aqui com mais um episódio do Homem Sem História. E hoje nós resolvemos falar um pouquinho sobre um assunto que está atual aí no momento. O que é mesmo que está atual? Política! Isso! O Salles não gosta de política. Eu gosto. Se eu tiver uma pessoa interessante para falar, e eu trouxe de novo aqui ao programa o meu amigo repetindo aqui a figurinha, mas essa figurinha vem atual agora. E aí, meu amigo, como passou esses dias? Com o coração na mão. Tá vendo? Coração na mão. Ele vai contar algumas coisas aqui sobre a análise política que ele faz sobre a partir desse primeiro turno. Mas antes eu quero que vocês se inscrevam no canal, mande isso aqui, marque alguém que vocês assim, essa pessoa gosta de política, ela quer entender um pouquinho. Pode marcar essa pessoa, se não gostar, você também marca, ok? É um favor que você faz pra gente, ó. Pra gente crescer aí com o canal. Mas, Hélio, e aí, cara? O que você acha disso tudo? Pegando sua frase aí, sempre usa. Eu vou pegar esse jargão. Se você gosta de uma pessoa, marca, mas se não gostar também. Marca também, meu irmão. Aqui é assim, meu irmão, tem pra todo mundo. A gente tá quase já criando uma coluna de política, né? Já, a gente vai fazer, mas não, vamos fazer sim. Eu acho que a política ela faz realmente parte da nossa vida. Nós precisamos torná-la parte, né? Ela não deve só ser como você falou aquele dia, de 2 em 2 anos ou de 4 em 4 anos, dependendo da área. Ela faz parte no pós a eleição, né? E é isso que a gente vai falar um pouquinho. E eu quero saber a sua visão, assim, panorâmica sobre esse primeiro turno. Primeiro turno ficou marcado, né? Os comentários que a gente tem visto aí, da descredibilidade dos institutos de pesquisa, né? Ou descredibilidade em elaborar a pesquisa, formatar os dados, ou uma coisa que eu não gostaria de pensar, mas é uma alternativa, da falta de compromisso com a verdade, né? Uma pesquisa encomendada, mesmo que ela seja registrada, ela ser induzida para mostrar tal resultado, tendo em vista que os institutos de pesquisa apontavam a vitória no primeiro turno do candidato Lula com uma grande vantagem. E não foi o que aconteceu. A gente vê o cenário político para quem quer um Brasil melhor, para quem é conservador, para quem é cristão, a gente vê com muita satisfação e com muita tranquilidade a forma como vem sendo moldada. No primeiro resultado, aquele impacto, as pessoas tomam um susto, é como se fosse uma ressaca, né? Foi ontem, principalmente, um sistema que é feito para ser apurado de forma tão rápida. Misteriosamente, quando chega no Nordeste, meia-noite, ainda estava faltando alguma porcentagem ali para terminar e as pessoas com o coração na mão, né? Mas aí, passada essa ressaca, feitas as análises, né, a gente observa que Bolsonaro saiu com uma grande bancada no Senado. Como nós conversamos outro dia, o Brasil é bicâmara, né? Tem 2 câmaras, tem o Senado e o Congresso Nacional, onde o Congresso Nacional, os deputados federais, eles vão estar levando o anseio do povo, da população. E o Senado, o anseio dos estados como instituição. E ao Senado é quem coloca a pauta de impeachment de STF, é quem sabatina os ministros do STF, é quem vai ser a balança ali, né, balizadora democrática do sistema para que os 3 poderes andem harmonicamente. Eles são independentes,
mas tem que andar de forma harmônica, né, para que não haja um choque. E esse choque é antidemocrático. Ah, e nas duas câmeras houve um crescimento muito grande da direita, né? Do conservadorismo. Houve um crescimento grande e, diga-se de passagem, candidatos eleitos com número recorde de votos, né? Então, assim, em primeiro lugar, não sei se a falta de opção ou esses que tiveram mais votos se posicionaram melhor para que fosse lembrado na memória do cidadão, tendo em vista que nós estamos em outro mundo. A pandemia acelerou o processo, mas nós estamos num mundo mais digital. E eu acredito que aqueles que se posicionaram de forma melhor no digital, eles tiveram um resultado melhor. E quando eu digo isso, não é o blogueiro, não é o cara que deixou para em cima da hora investir em internet, em YouTube, Facebook, TikTok e tudo quanto é rede social. Não. Ele veio fazendo um trabalho, né? Vou pegar um exemplo claro aqui do Nicolas, de Minas Gerais. Um dia antes da eleição, ele fez uma live com o Bolsonaro com mais de 270 mil pessoas, né? Tem blogueiro suando aí na estrada que não consegue colocar nem metade disso. Então, nós temos percebido um desejo maior do povo pela política e quem vem se posicionado nesse sentido tem colhido frutos. Ah, legal. E aí, você acha que, tipo, por mais que a gente tenha visto o resultado, PT, né, Lula, Bolsonaro, a gente viu o crescimento, né, de anseio da população por um governo mais de direita, né, mais conservador. Hoje você consegue dizer assim que o Brasil é de direita, assim, por o resultado dessas urnas? Eu acho que ainda é prematuro para dizer que o Brasil, na verdade, o Brasil é uma criança como pátria, como república, como nação, e é uma democracia muito nova. Graças a Deus, nós nunca tivemos uma catástrofe em âmbito nacional, que são coisas que faz a população se unir em determinado, por exemplo, o Japão ele sabe muito bem o que quer, é objetivo, não tem um jeitinho. A Alemanha, o Japão, Estados Unidos. Estados Unidos terminou, passa a época de furacão, passa a época de incêndio, vem a época de furacão, depois vem a época de incêndio, de tempestade. Japão, reconstruído em 50 anos, passou por uma guerra, né? Com bomba atômica. A Alemanha, com o Muro de Berlim dividindo ali, guerra também. Então, assim, graças a Deus, o Brasil não tem notícia de vulcão, não tem notícia de furacão, assim, em grandes proporções. Terremotos também não tem terremotos de grandes proporções. Nós não temos maremoto, não temos tsunami. Ah, mas tá bom demais. Bom demais. Aí quando profetizaram, fizeram o hino do Brasil, já colocaram dizendo que a gente vai ficar deitado em descansamento. Ao som do mar e a luz do céu profundo. Então, assim, é encantador o Brasil. E por ser encantador, muitas vezes tem um ditado antigo que diz que cabeça vazia é a oficina do diabo, né? Então dá tempo de ficar fazendo o que não é o essencial. Essencial, com certeza, né? Então, assim, dizer o Brasil é um país de política, o Brasil é de direita. O Brasil, para você ter uma ideia, os Estados Unidos tem 2 partidos. O Brasil não tem limite, né, de partidos. Tem umas prerrogativas para você criar um partido, mas não tem limite. Então você tem direita, você tem esquerda, aí você tem centro, aí você tem centro-esquerda e centro-direita. E aí você vai desmembrando em um bocado de posição, daqui a pouco é a rosa dos ventos, né? Mas para dizer assim que é de esquerda ou de direita, o Brasil não é um país definido nem de esquerda nem de direita. A gente tem tido um movimento muito grande, veio tendo até chegar em Bolsonaro, né? Intercalando ali de PSDB, que se dizia direita, que na verdade não é direita, com o PT intercalando ali, e a prova disso que o vice do PT é do PSDB, que é Geraldo Alckmin, né? Que eram antagônicos, né? Que eram inimigos políticos, né? Na política não tem inimigos eternos, Só inimigos momentâneos. são momentâneos.
Então, vinha se encaminhando para isso, né? Com a eleição do Bolsonaro, houve um- um- uma interrupção disso aí. Tem uns de extrema direita que na eleição já começaram a reclamar de Bolsonaro, porque tudo que é eu gosto de ditado antigo, né? Tudo que é demais sobra. Então, de extrema direita, ele achava que Bolsonaro tinha que ter um posicionamento mais radical. O de extrema esquerda, assim, também acha que o Lula tem que ter um posicionamento mais radical. E, dessa forma, o Brasil, graças a Deus, vem tomando um outro rumo, né? Em questão de família, você vê um movimento muito grande que teve já perto da eleição agora, os bispos católicos, a Igreja Católica declarando apoio aberto a Bolsonaro, né? Tendo em vista o que vem acontecendo na Venezuela, como o padre ortodoxo, né, o padre Kelmo, a forma que ele foi tratado, com falta de respeito ali no debate, facilitou esse posicionamento. As igrejas evangélicas, a classe artística, né, em geral, sertanejos, você vê o Neymar ali também. Então, assim, a população vem percebendo e vem tomando essa tendência. A prova disso é que, apesar de Bolsonaro ter ficado em segundo lugar, ele teve mais votos do que na eleição passada. Essa eleição, ele teve mais votos do que em 2018. 18. Aí você fala assim, mas e como é que não ganhou? Além de ter aumentado o número de eleitores, o candidato do PT teve mais votos nessa eleição do que teve o candidato do PT na eleição anterior. E você, como muita gente tem comentado, muitos analistas têm falado, né, que o PT hoje é o Lula, né? E tipo, as pessoas estão votando no Lula e não no partido. O que que você... Qual é o seu comentário aí, Arnaldo? A regra é clara, né? Hoje não se chama mais o PT, né? Isso é chamado lulopetismo. A cara do PT hoje é Lula. Tanto que o movimento grande foi que o Lula ele fosse. Ó, como a lei é interessante e a lei ela realmente ela tem que ser tem o princípio da equidade, né? Lula foi condenado, foi preso e ele não foi descondenado por uma questão não legal, mas uma questão técnica. Entendeu-se que o juiz que julgou não deveria julgar ele, foi transferido para outro lugar. Então aquelas provas que foram colocadas contra ele perderam. Para acontecer isso, abriu uma jurisdição, uma jurisprudência. O padre Kelmo, todo mundo pergunta de onde veio, né? Aparecer assim, de repente começa a aparecer nos debates. O candidato do partido dele, que é o PTB, o número dele lá do PTB, o 14, era Roberto Jefferson. Como a lei é para todos, aquele velho ditado pau que dá em Chico, dá em Francisco, eu tô cheio de ditado hoje, né? Então, você hoje eu tô quase anotando aqui. Pedrinho, você depois separa só os ditados que a gente vai fazer um Wilson. Então, como a equidade, o princípio da equidade, o que aconteceu com Lula abriu jurisprudência. Onde é que estava Padre Kelmo? Por que eu estou falando nisso? O Padre Kelmo, democraticamente, questionou o STF e foi preso por isso. Então ele foi enquadrado na ficha suja e não podia ser candidato. Mas como a lei limpou Lula, limpou o Padre Kelmo também. Aí trouxe pro lugar de Roberto Jefferson o Padre Kelmo. Rapaz, é louco. Mas sim, é incrível, porque você pensa que aquilo ali é só. Não, aquilo ali vai pra todo mundo, Vai né? pra todo mundo, vale pro Pra quem tá certo, quem tá errado de novo. traficante, assassino, pra todo mundo. Você vai pra todo mundo, né? Então, hoje, o que que acontece? Então, você vê que, assim, a gente consegue inferir, né, dessas situações, que não dá, de qualquer forma teria que ser o Lula o candidato, né? De qualquer forma, teria que. Então, essa questão de que tudo foi desenhado, porque qual seria o nome do PT que chegaria no nível que chegou contra Bolsonaro hoje? A diferença de Bolsonaro de 2018, Bolsonaro
nunca teve processo, é um homem sério, tem as pautas dele, mas ainda não tinha experiência do executivo. Bolsonaro vem com o país quebrado, tem sanidade fiscal, coloca o país em dia, sendo um chamariz para o mundo todo de investimento, todos os setores crescendo, foi o país que saiu melhor da pandemia e está melhor hoje do que quando foi com Lula, do que quando foi com Dilma, e pegando uma pandemia e uma guerra. Diga-se de passagem, uma guerra que, apesar de ainda não ser mundial, e Deus abençoe que não seja, mas são países que afetam o mundo todo, que são os maiores produtores de fertilizante, poderia faltar comida, Comida. produtor de gás, que é quem fornece energia para a Europa está parando por falta de energia, produtor de óleo diesel, né? Então o Brasil pegou esse cenário e Bolsonaro se saiu bem. Então quem seria capaz de competir com Bolsonaro, né, na estratégia do Partido dos Trabalhadores, que pudesse vir a um embate? Só o Lula. Por isso o Lula é petismo. E quando o ex-ministro, né, que era do governo Lula, fez a delação e cancelaram, que disse que não vale, disse que ali era uma religião onde ninguém poderia falar do Deus da religião, que era Lula. É incrível, né? Alguns os especialistas têm dito que essa força, esse crescimento de Bolsonaro, ou esse crescimento dessa pauta conservadora é imparável no momento, né? Que, tipo assim, você não tem dimensão, mas isso é algo que não se pode dissipar hoje. Não. Na verdade, não se pode dissipar, até porque é uma necessidade. Vamos pegar exemplos, né? É muito bom a gente ter um ditado também, né? Que diz assim, que sábio, inteligente é quem aprende com os próprios erros. Sábio é quem aprende com o erro dos outros. Né? Então, toda forma está aprendendo, mas é melhor aprender com o erro dos outros. Então, o sábio é quem aprende com o erro dos outros. Então, você procura um país no mundo que tenha dado certo o comunismo, o socialismo, você não encontra. Em contrapartida, os que tentaram fazer, você vai vendo as consequências, as pessoas desistindo disso. Os que não estão em ditadura fechada, conseguem democraticamente eleger outra forma de governo, outro grupo, para poder sair daquela vertente. Países que estão em ditadura fechada, como Cuba, como Venezuela, que a gente nem ouve mais notícia, parece que acabou lá, né? Mas Cuba já tem 4, 5 dias sem energia, faltando comida, né? Mas, como são os amiguinhos do socialismo, a mídia não fala o que está acontecendo lá. Quantas pessoas da Venezuela vêm fugindo, entram Fugindo ali aqui pro pro Rondônia, Brasil. vindo ali para o Brasil, então teve até um surto de sarampo, porque eram pessoas que não tinham sido vacinadas, né? Mas graças a Deus foi contido ali também. Então, assim, é uma coisa que não se dissipa, como você falou, porque quando a gente pega, por exemplo, São Francisco nos Estados Unidos, começou com esse mesmo pensamento que o Brasil estava tendo com a esquerda. Liberar presos, não considerar pequenos delitos como crime, e sim contravenção. Lá estava num nível, estava não, ainda está, que as pessoas deixam o carro destrancado, não deixa nada de valor dentro, porque às vezes nem vê se está aberto, quebra o vidro, e as pessoas já estão aceitando aquilo. Contra isso, elegeram agora o cara mais conservador dos Estados Unidos. E viu que não dá certo. A questão imobiliária lá está uma bolha que ninguém consegue comprar imóvel. Por quê? Porque está sobrando imóvel. E aí os conselhos urbanos, que era o que estava sendo implantado aqui no Brasil, conselho disso, conselho daquilo, conselho, ninguém define nada, é só o conselho só entra a gente que é indicado pelo poder público, mesmo que seja par, né? Tem que ser da sociedade civil e representante do governo, mas os dois entram indicados. Então, no final das contas, é a vontade de quem está no poder. Esse conselho lá nos Estados Unidos, São Francisco, pegava uma área de 10 hectares, por exemplo, que podia construir prédios para ter para a população, que está faltando habitação lá,
O conselho não permitiu, porque antes de se formar a cidade, ele era um lugar que tinha flores e ninguém vai matar aquelas flores. Foi decisão do conselho. Então você não consegue suprir a demanda habitacional. Então lá está valorizado porque é bom, não. Porque não está tendo. Não tem como se construir. Não tem como construir. É loucura, né, velho? Então, assim, a violência é altíssima, a questão educacional tendo A problemas gente tem sérios. visto a violência, países que... Uma das pautas, vamos pegar uma pauta aqui. Na instante eu vou chegar em outra aqui. Liberação de drogas, maconha. A gente tem visto que países que houve liberação, a violência aumentou. Aumentou de forma... É muito simples. É só você perguntar a um pai e uma mãe que tem um filho usuário de maconha se ele é a favor da liberação. Eu não estou falando de forma ideológica. E a liberação da maconha não vai ser uma coisa que eu vou ali na farmácia e compro maconha, dou um tapinha e tô de boa, não. Não é assim. Sempre vai ter o traficante, sempre vai ter. O cara que ganha dinheiro sempre vai estar com ilícito. Com isso, é que você teria um negócio, né? Você pagaria impostos, não Imposto. funciona assim, né? Vai lá. Eu não sei quanto é que custa a maconha, né? Mas vamos supor que um. Você que tá assistindo aí, que está, pode põe no botar aqui comentário. embaixo. Obrigado. Ai, mas não dá, a gente acaba de fazer essa. Vamos lá, velho. Então, ele quer um cigarro de maconha, um baseado, né? E aí lá no comércio legalizado, tá, vamos supor que o baseado custa R$5. Baseado legalizado, ele quer fumar o negócio dele, ele não vai pegar, By Justin Bieber. vai dar um tapinha e ficar de boa, não, ele vai querer todo dia, ele vai querer mais. E aí não é a coisa que, não, eu vou pagar X e tá bom, não. No mercado paralelo vai ter o de R$2,50. Ele vai continuar preferindo do mercado paralelo. Paralelo, vai estar. E o tráfico vai continuar, Aí vai e a violência a vai violência continuar, vai porque o con- tráfico traz a violência, traz a Isso. morte, a dependência. Isso. Ou seja, é uma questão. Alguém tem um interesse muito grande por trás de um Tem. processo desse. E não é vida, né? Com Não, certeza. inclusive a desinformação. Eu entendo que existem pesquisas laborais, por exemplo, tem crianças que têm convulsões assim, uma atrás da outra. E só foi conseguido controlado com a substância que tem na maconha. Não é na maconha, não é cannabis, né? Num tipo de cannabis, não é na maconha. É o THC. Só que aí as pessoas maldosas, elas colocam para a população que fumar maconha cura doença. Mas não é assim. Todo produto ele deve ser que é isolado, sintetizado, ele tem uma dosagem e controlado para aquilo, Para aquilo. né? Para você ter uma ideia, mesmo drogas liberadas, né? Quem é da época da farmácia com pH, que se chamava drogaria, um remédio é uma droga. Só que ele tem a dosagem ideal para curar. Se for errado, mata. Mata. Então tem muita gente que tem acesso que se torna dependente de determinadas drogas legalizadas. Isso, com certeza. Hoje a gente tem visto a quantidade de pessoas tomando ansiolítico, né? Remédios nessa linha, já se tornaram dependentes. Muito. Você considera. Quando eu falo você considera, eu quero ouvir mais. Assim, mas ele não é de direita, não é conservador. Sim, o fato de você ser conservador não quer dizer que você perde a noção das coisas, né? Porque as pessoas às vezes acham que a gente vai defender todas as pautas porque você é, né? De determinado ponto. Aqui nós vamos falar de pautas mais conservadoras, porque nós somos conservadores e o programa também é conservador, viu, gente? Você que está nos seguindo aí. Caso você tenha caído desavisado aí. Desavisado. Mas fica, não tem problema. Não tem não. problema. Você vai gostar, você vai gostar da De repente gente. você tá numa ideia que você não sabe o que é. Mas a gente aceita, assim, a sua opinião. Pode colocar aqui embaixo que a gente vai ler, vai responder. E aí, se você quiser falar, a gente conversa depois. Vamos conversar lá na frente. Meu colega disse que todo mundo é conservador, só não descobriu ainda. Ele é meio Vem outro ditado. Né? Pedro tá anotando tudo.
Né, é um ditado, vamos dizer, né? Você nasce quando criança, você, né, tem aquele espírito revolucionário, tá tudo errado, questionador. Até a adolescência, você naturalmente é de esquerda. Né? O pai fala, não vai tomar banho. Não, não vou tomar banho, não tô sujo, não tá nada. Vai dormir, não, eu durmo a hora que eu quiser. Vai pra escola, hoje eu não quero, né? Então você é o opositor do conservador que está em sua casa, que sabe o que é que está acontecendo, né? As responsabilidades. Ele vai amadurecendo entre a adolescência, o jovem, aí ele vira de centro. Ele não quer largar as pautas de esquerda, mas ele sabe que ele tem que caminhar, né, para a direita. Ele vai ficando mais velho e começa a ter que alugar casa, pagar boleto, pagar escola de menino, ele já começa a ficar mais conservador. Então, assim, praticamente todo mundo tem essa fase. Mas a maturidade chega. É, porque às vezes as pessoas confundem assim, tipo, você ser de direita ou ser conservador, você é contra projetos sociais, por exemplo. Você não já ouviu essa... Já, já. É muito comum. Eu tenho um pouco de autoridade para falar disso. E quando vice-prefeito, eu fui vice-prefeito, eu de direita, aí a democracia. E o meu prefeito, na época, que fomos na mesma chapa eleitos, ele era de esquerda, era do PCdoB, e eu de direita. Os outros de direita, de pai e mãe desde criancinha, né? E sempre conversamos muito bem. E as pautas que sempre, né, eu buscava ali como vice-prefeito para tentar ajudar, justamente eram pautas sociais. Social é o que envolve a sociedade, Isso. necessidade da sociedade. Não significa que seja um socialismo. O socialismo, ele, em tese, é bom, mas na prática ele não funciona. Então, o fato de ser conservador não quer dizer que você não vai apoiar um assentamento. Isso. Eu não vou apoiar uma invasão. Não vou apoiar porque, para quem está nos acompanhando, às vezes tem alguns termos que parecem igual, mas tem distinção. Existe a invasão e existe o assentamento. O que é invasão? Determinado grupo achou que aquela terra poderia ser invadida, foi lá e invadiu. E aí entra no litígio. Pode haver a reintegração de posse, um julgamento que às vezes durava anos, né, e muita gente perdendo terra, produção, e acaba não, é uma coisa ilegal. É a mesma coisa que o socialismo ele é contra a propriedade privada. É a mesma coisa de chegar aqui ao aqui o Homem Sem História, tá tudo montadinho aqui, chega um pessoal e fala, não, agora é meu, isso aqui tem que ser de todo mundo. E quem vai pagar os custos? Como é que fica? Isso aí é o ordenamento da coisa. Então não funciona. E assentamento é quando já está assentado, existe um direito de título